Hoje nós vamos falar sobre o Monte Moriá, e eu quero que você vá comigo até o livro do Gênesis. Gênesis capítulo 22. Eu vou ler o verso 14. Gênesis capítulo 22, versículo 14. Olha só o que a palavra do Senhor diz. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Agora eu leio mais uma vez e você repete bem alto e bem forte. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Quem crê que Deus vai falar conosco nessa noite? Então eu quero que você desocupe as suas mãos, deixe a Bíblia aberta aí no teu assento e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus, a melhor que você puder. Aplauda bem forte, vai glorificando a Deus enquanto aplaude. Abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Bendito e santo seja o teu nome, ó Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe os aplausos, recebe o louvor, recebe a adoração da tua igreja. Vem, Senhor, falar conosco, remove toda barreira, remova todo obstáculo, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, Senhor, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. A história de Abraão é uma das mais fascinantes da Bíblia Sagrada. Se a gente tivesse que escolher um personagem do Antigo Testamento para inspirar nossa fé, nossa busca por Deus, Abraão é um excelente candidato para você se espelhar. Era um homem como qualquer outro, que tinha seus defeitos também. Eu não estou aqui querendo colocar Abraão num pedestal de santo, não. Abraão era um homem sujeito a falhas, e a Bíblia não esconde os erros de Abraão, apesar de não serem muitos, mas quando Abraão pisa na bola, a Bíblia também mostra. Exatamente para você não ficar com a ideia errada de que ele era um super-homem da fé, que nunca jamais errava. Só que Abraão tem 4 características que eu preciso destacar. E seria bom que você anotasse para você se lembrar, porque provavelmente você já ouviu muitas vezes algum pastor ou até eu mesmo pregar sobre Abraão, mas eu acredito que Deus, ele sempre nos dá uma revelação nova, uma visão nova, um entendimento mais amplo da sua palavra. A primeira característica de Abraão que eu observo e eu imito, eu olho para isso que o Abraão fez e eu busco ser igual, é que Abraão ouvia a voz de Deus e obedecia. E essa é uma característica muito impressionante no Abraão, porque a primeira vez que ele ouve a voz de Deus, ele nunca tinha ouvido antes. Ele conhecia os deuses da Babilônia, ele era membro de uma família idólatra. O Talmud diz que o seu pai era até fabricante de ídolos, mas o Abraão nunca tinha ouvido falar do Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus Criador. Os únicos deuses que Abraão conhecia
eram aqueles deuses que se fabricavam e se vendiam lá nas tendas onde o seu próprio pai trabalhava. Mas um dia esse Deus todo-poderoso, que não se representa por imagem, esse Deus que não é carregado em altares, em procissões, esse Deus que Abraão nunca tinha visto, ele fala com Abraão. A palavra diz em Gênesis capítulo 12, não dá tempo de te contar a história toda, eu só vou lhe dar algumas dicas de onde está, para depois você ler. Em Gênesis capítulo 12 me mostra a primeira vez que Abraão fala com Deus. Ele começa apenas ouvindo. Deus começa falando: olha, eu tenho planos para você, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou engrandecer o teu nome, você vai ser uma bênção, todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de você. Mas tem uma condição: tudo que eu tenho para fazer na tua vida só vai acontecer se você sair da sua terra, sair do meio da tua parentela e for para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão simplesmente ouve aquela voz que ele nunca tinha ouvido antes e obedece. Isso é digno de nota, isso é digno de destaque. Por quê? Porque tem pessoas que ouvem a voz de Deus centenas de vezes, através de uma pregação como essa, ou através de uma pregação na TV, no rádio, na internet. Deus fala hoje em dia de tantas formas conosco, e nem assim as pessoas obedecem. Abraão não leu na Bíblia, não tinha nada escrito. Abraão não teve uma visão, ele não foi arrebatado, ele não foi levado em espírito, não viu o céu, não teve nada de sobrenatural, além de ouvir uma voz. A voz que falou com Abraão foi suficiente para que ele obedecesse. Todo cristão verdadeiro deveria ser como Abraão, tinha que ouvir a voz de Deus e obedecer. Se você começar por aí, quando Deus falar com você, e talvez Deus não vai falar com você como falou com Abraão, provavelmente Deus vai falar com você usando a boca de alguém que prega a palavra. Provavelmente Deus vai falar com você através da leitura da palavra. Exatamente por isso que a Bíblia existe, para Deus falar conosco. A questão é, quando Deus falar com você, você vai obedecer como Abraão obedeceu? Porque tudo de maravilhoso que aconteceu na vida desse homem começou por causa disso, porque ele ouvia a voz de Deus e obedecia. Se você continuar lendo a história do Abraão, você vai observar uma outra característica que ele tinha, que me chama a atenção. Abraão era um homem do altar. Abraão era um homem do altar. Ele vai peregrinar por toda a terra de Canaã, todo o território de Israel, da Palestina, todo aquele pedaço ali do mundo. Abraão caminhou, peregrinou. E é interessante, não dá tempo de te mostrar, mas se você começar no capítulo 12 de Gênesis e for lendo os capítulos seguintes, você vai ver a peregrinação do Abraão. E é interessante que em todos os lugares onde Abraão para, ele faz um altar. Em todos eles. Ele chegar num lugar, a primeira coisa que ele faz, ele monta a sua tenda para ele habitar com a sua esposa. E depois de montar a sua tenda, ele prepara um altar para Deus. Por que ele faz altares para Deus? Porque ele sabe que na direção da vida dele está o Deus Todo-Poderoso. E quando se fala em altar, altar é lugar de adoração. Altar é um lugar onde a gente se chega diante de Deus para se entregar. Você já notou que quando a gente faz o apelo, quem quer entregar a vida para Jesus, a gente chama a pessoa para ir aonde? Vamos comigo lá atrás, que tem um cantinho lá que eu vou orar por você. Vamos lá na calçada que eu vou orar por você lá. Onde é que eu chamo a pessoa para se entregar? Para o altar. Altar é lugar de entrega. Onde é que a banda que adora fica? Aqui, ó, no altar. O altar é lugar de quê? De adoração. O altar é lugar de sacrifício. Onde é que fica a arca onde você traz a sua oferta, os seus dízimos? No altar. Então, quando eu digo para você que Abraão era um homem do altar,
ele fazia questão de levantar altares e vai levantar vários, é porque ele sabia o valor e a importância da adoração, da oração, da entrega, do sacrifício. Outra característica me chama a atenção na vida do Abraão, está no capítulo 14, quando me mostra a palavra que Abraão era fiel a Deus. E quando eu digo fiel, eu preciso dizer que foi fiel, inclusive nos dízimos. E o dízimo na época do Abraão, amados, ele não era lei. Existem pessoas que criticam o dízimo e usam como argumento a seguinte fala: eu sou contra o dízimo, vê se você já ouviu isso. Eu sou contra o dízimo porque o dízimo é coisa da lei. Alguém já ouviu esse tipo de fala? Eu não sou contra o dízimo, porque o dízimo é da lei. As pessoas que falam isso não conhecem a palavra de Deus e estão apenas encontrando uma desculpa para não fazer aquilo que o seu coração está fechado para fazer. Ou seja, a pessoa na verdade não quer devolver o dízimo e está procurando uma desculpa bíblica para isso. Só que aí ela se engana, porque Abraão viveu 500 anos antes da lei e era dizimista. Está aqui no capítulo 14 de Gênesis, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Você pode até colocar uma anotação aí na tua Bíblia, se você quiser. É a primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia. É aqui em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Antes desse versículo, não havia aparecido a palavra dízimo na Bíblia ainda. A primeira vez que alguém na Bíblia é dito lá, fulano deu dízimo. Quem foi esse fulano? Abraão. Não era lei. Se não era lei, gente, qual que era a obrigação que Abraão tinha de devolver o dízimo? Qual era a obrigação? Nenhuma, não era lei. A partir do momento que uma coisa é lei, eu sou obrigado a fazer. Mas enquanto não for lei, eu não sou obrigado, não é? Não é assim que a gente entende hoje? Abraão não era obrigado a devolver dízimo nenhum. Por que ele devolveu? Porque ele entendia que tudo que ele tinha vinha das mãos de Deus. Se você ler o contexto aqui, você vai ver que ele voltou de uma guerra que ele não tinha a mínima chance de vencer. Só que ele voltou vitorioso e ainda mais rico do que quando saiu. Então ele reconhece que foi a mão de Deus. Aprende com Abraão. Dízimo é uma coisa que a gente faz não por obrigação, mas por amor, por reconhecimento, por fidelidade a Deus. Aí eu continuo observando a história do Abraão e eu vejo que além de ouvir a voz de Deus e obedecer, além de ser um homem do altar, um lugar de adoração, de entrega, de renúncia, de sacrifício, além de ser um homem fiel até nos dízimos, Abraão colocava Deus acima de tudo e de todos. E isso aqui é uma coisa muito difícil de fazer. Colocar Deus acima de tudo e de todos é dificílimo, mesmo para quem já serve a Deus. Há pessoas que servem a Deus há muito tempo, mas se ela tiver que escolher entre fazer a vontade de Deus e agradar o marido, ou agradar a esposa, ou agradar o filho ou a filha, ela faz a vontade de um parente, de um amigo, e deixa de fazer a vontade de Deus. Quantas vezes eu já vi isso? Alguém diz assim: pastor, eu vou batizar, viu? Amém, irmão, glória a Deus pela tua decisão, deixa eu escrever tua ficha. Aí a gente faz a ficha da pessoa. Quando ela chega em casa, dá a notícia para os parentes: ó, gente, vou batizar, vamos todo mundo lá no dia do meu batismo na igreja? Aí o pai ou a mãe que ainda não está firmado na fé, ou que ainda não conhece a palavra, olha para o filho e diz assim: mas você vai batizar? Você não acha que está muito cedo, não?
Você está indo para a igreja há pouco tempo. Não, minha filha, não, meu filho, você não tem condição de batizar. Você precisa parar de beber, precisa parar de fumar, precisa parar de aprontar. Depois que você tiver com a tua vida toda ajeitadinha, você vai batizar. Aí a pessoa, depois de ter ouvido a palavra e ter entendido pela palavra que o batismo não é para santos e sim para pecadores, mesmo assim ela decide obedecer o que o pai ou a mãe, ou o irmão, a irmã, o marido ou a esposa diz, ao invés de fazer o que Deus está dizendo. Estou dando um exemplo aqui, mas quantas outras coisas acontecem, por quê? Porque a gente coloca a opinião das pessoas na frente da de Deus. Tem gente que quer se entregar a Jesus, mas não se entrega por quê? Porque fica pensando assim, imagina o que vão dizer. Imagina o que vão pensar de mim, os meus amigos, os meus vizinhos, os meus parentes, a hora que souberem que eu estou na igreja. Então não dá, não, eu não vou. Abraão não tinha essa dificuldade. Quando Deus falou com ele a primeira vez, ele ouviu e obedeceu. Como é que você acha que foi a despedida do Abraão? Você consegue imaginar? Abraão chegar para os seus parentes e amigos e dizer, pessoal, estou indo embora. Embora para onde, Abraão? Não, eu não sei direito não. Eu só sei que Deus falou comigo que é para eu ir e eu estou indo. Quem acha que ele levou o nome de doido aí? Quem acha que ele levou? Eu tenho certeza disso. Os parentes dele disseram, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está mudando de cidade, de estado, de país, por causa de uma voz que você nunca ouviu antes. É isso mesmo? E aí você vai no meio do caminho descobrir para onde que está indo, de acordo com a tua voz que fala na tua cabeça, está lhe dizendo, Abraão, você está precisando de uma internação. Você está precisando de um tarja preta daqueles fortes. Você está precisando de, eu não sei nem o que está acontecendo com você. Abraão, não faça isso. Isso é loucura. Com certeza falaram tudo isso para Abraão, mas ele não estava nem um pouco preocupado com a opinião das pessoas. Ele queria agradar e servir a Deus. Abraão deu muitas provas de que Deus era a coisa mais importante na vida dele. Em todas as batalhas que Abraão enfrentava, o Senhor estava com ele lhe dando vitória. Tanto é que ele vai chamar o Senhor sempre pelo título de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ele sabe que serve a um Deus que pode tudo, que faz tudo, que tem todo o poder. Mas vai ter um dia em que Deus vai se revelar a Abraão de uma forma diferente. E o lugar escolhido por Deus para se revelar a Abraão dessa forma diferente, vai ser o Monte Moriá. Repita comigo, Monte Moriá. Isso vai acontecer aqui no capítulo 22. Quando você chega no capítulo 22, você precisa entender que Abraão, nesta época, deve ter ali em média uns 115 anos mais ou menos, 117, essa média. Ele está vivendo o melhor momento da sua vida. Por quê? Rico ele já é faz tempo. Feliz ao lado da esposa ele já era também há muito tempo. Só que nos últimos 15 anos, 17 anos, a vida do Abraão ganhou um sentido novo. Abraão se tornou pai aos 100 anos de idade. Dá um glória a Deus aí, gente. Isso é só Deus que faz, né? Ele já com 100 anos, a Sara com 90 e ainda por cima era estéril. Deus curou a Sara da esterilidade, fez um milagre de restauração no útero de Sara para que ela pudesse voltar a ovular, para que ela pudesse voltar a ter a capacidade de ser mãe. Fez com que o Abraão voltasse à fertilidade aos 100 anos. E Abraão gerou um filho com a sua esposa. O nome desse filho era Isaque. Isaque naquele idioma significa riso. Riso, risada. Porque era uma coisa que qualquer um ria. Quando você via uma velhinha de 90 anos segurando um bebezinho no colo, você logo pensa que é o bisneto dela, não é mesmo? E ela dizia, não, é meu filho. Todo mundo ria. Era uma cena de fazer rir mesmo.
O Abraão andando na rua com aquele garotinho segurando pela mão e dizendo meu filho, todo mundo achava que era neto, que era bisneto, mas era o filho dele mesmo. E aqueles 15 anos foram maravilhosos para Abraão. Eu digo que foram anos de ouro para Abraão. Interessante que nesse período aqui, desde que Isaac nasceu, até esse momento em que ele tem por volta de 15 a 17 anos, Deus não falou mais com Abraão. É como se Deus tivesse dito assim: eu vou deixar ele curtir o garoto, eu vou deixar ele aproveitar bastante a vida com ele, eu não vou ficar dizendo para Abraão, sai daqui, vai para lá, muda para cá, peregrina para colar. Não, eu vou deixar o Abraão ficar quietinho, aproveitando bastante o Isaac. Então eu quero que você pense que Abraão está há 15 anos sem ouvir a voz de Deus. Ele continua sendo homem de Deus, ele não desviou não. Ele continua indo para o altar, fazendo suas ofertas, adorando a Deus, fazendo as suas orações, mas aquela rotina de Deus falar com ele está parada, 15 anos. E eu queria que você pensasse um pouquinho, se você ficar 15 anos sem ouvir a voz de uma pessoa, você acha que depois de 15 anos a reconheceria? Vamos dar o meu exemplo aqui. Você ouve a minha voz com tanta frequência que eu acho que você já conhece a minha voz. Quem conhece a minha voz aqui? Se eu ligar na tua casa, você consegue perceber que sou eu que estou falando? Provavelmente, né? Porque você já conhece a minha voz. Mas se eu for embora daqui ano que vem, e aí eu ficar 15 anos sem falar com você, se eu ficar 15 anos sem me ver, sem me ouvir pregar, 15 anos sem ouvir minha voz. Mas depois de 15 anos eu reviro meus arquivos e acho o seu telefone, e aí daqui 15 anos eu não sei onde é que eu vou estar. Onde é que eu vou estar daqui 15 anos? Se Jesus não voltou até lá, eu devo estar rodando pelo Brasil afora. Enfim, mas aí eu te ligo. O telefone do irmão fulano lá de Natal, vou ligar na casa dele, vou ligar na casa dela. Se eu ligar lá na tua casa, depois de 15 anos que eu já fui embora, e por acaso você não mudou de telefone, o teu número é o mesmo, aí eu ligo para você e te chamo pelo nome. Ô irmão fulano, como é que você está? Será que você vai conhecer minha voz depois de 15 anos? Acho pouco provável. Acho que depois de 15 anos você vai dizer assim: quem é? Quer falar com quem? Eu vou desligar, hein? Estou devendo nada para você não. Sei lá, porque hoje em dia as pessoas não gostam nem de atender telefone mais, né? Só que me impressiona, capítulo 22, versículo 1, que mesmo depois de 15 anos sem ouvir a voz de Deus, diz o verso 1 que aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Dá uma glória a Deus aí, gente. Ele não ficou perguntando: quem é? Quem está falando? Que voz é essa? Quando Deus disse uma vez só: Abraão, Abraão estremeceu. Ele sabia que aquela voz era a voz de Deus. Você precisa aprender uma coisa: a ovelha tem que conhecer a voz do seu pastor. O nosso sumo pastor, que é o nosso Senhor Jesus, quando Ele fala conosco, a gente tem que estar apto para ouvir e responder. E qual que é a melhor resposta que a gente pode dar para Deus? Agora não, Senhor. Outro dia, outra hora. Essa é a resposta? Qual que é a melhor resposta que a gente pode dar para Deus? Eis-me aqui. Quando Deus falar com você, responda: eis-me aqui. Vamos ensaiar? Deus te chama pelo teu nome, você diz: eis-me aqui. Agora, onde e quando Deus vai te chamar, eu não sei. Mas na hora que Ele te chamar, diga: eis-me aqui. Pode ser que Ele escolha aquele dia que você trabalhou mais, que você está morto de cansado, aí você deita para dormir e bem naquela madrugada,
que você estava dormindo pesado, Deus vai lá e te chama para orar, 3 da manhã. Você vai dizer o que para Ele? Agora não, Senhor, estou tão cansado hoje. Outro dia, Senhor, prometo que amanhã de manhã eu oro. É isso que você vai dizer? Eis-me aqui. E quando a vontade de Deus for diferente da sua, o que você vai dizer para Ele? Eis-me aqui. E quando o pedido que Deus estiver fazendo para você for duro, for pesado, quando o desafio for grande demais, o que você vai dizer para Deus? Eis-me aqui. Abraão não sabe o que Deus quer, ele não faz ideia do que vai acontecer agora, mas só dele ouvir Deus o chamando, ele já diz: eis-me aqui. O Senhor Deus está em busca de crentes como Abraão, que Deus não precisa falar 2 vezes, que Deus fale uma vez só e a pessoa diga: eis-me aqui, estou pronto, estou apto para fazer a tua vontade. Continue no verso 2. Agora vem o desafio. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, circule aí, Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E ponto. Não tem mais nada aqui. A frase que Deus disse para Abraão depois de 15 anos sem falar nada, foi só isso: pega teu filho Isaque, teu único filho. Pastor, mas eu li na Bíblia que Abraão teve um outro filho chamado Ismael. Pois é, Ismael foi um filho que Abraão teve no momento em que ele fraquejou na fé, porque ele estava achando que a promessa estava demorando demais. Aí ele se deitou com uma escrava e teve um filho com ela, totalmente fora dos planos de Deus. Mas como aquele filho que o Abraão teve com a escrava não fazia parte do plano de Deus, Deus não se refere a ele. Observe isso. Deus fala: o teu único filho, Isaque. Porque o Ismael nem fazia parte dos planos de Deus. O que Deus está pedindo para Abraão fazer? Vai lá na terra de Moriá. Lá na terra de Moriá tem muitas montanhas. Uma daquelas montanhas que eu vou te dizer, você vai subir. E você vai sacrificar no altar o seu único filho. Eu quero te ensinar coisas importantes sobre o sacrifício. Primeira, o sacrifício é uma oferta inteira para Deus. Haviam vários tipos de sacrifícios, de ofertas, mas o holocausto que Deus está pedindo aqui no verso 2, repare a presença da palavra holocausto. Holocausto é uma oferta queimada inteira. Se você vai fazer um holocausto de uma ovelha, você não pode tirar a lã, você não pode tirar nada, é a ovelha toda. Se é um boi, é o boi inteiro. Se é uma vaca inteira. Se é um carneiro inteiro. Não pode tirar nada. Deus está dizendo: eu quero que você pegue o Isaque, deita ele sobre o altar como se fosse um animal que você queima em holocausto, e faça com ele o mesmo que você faria se fosse um cordeiro, se fosse um animal. Coloque no altar. Por que Deus está pedindo algo tão difícil? Porque Deus quer saber se, depois de tanto tempo, Abraão ainda considera Deus a coisa mais importante da sua vida. Deus quer saber se para Abraão Deus ainda está acima de tudo e de todos. Porque antes não tinha o Isaque, agora tem. E o problema é que às vezes pessoas ocupam o lugar de Deus na nossa vida. Às vezes a pessoa está solteira, Deus é o primeiro lugar na vida dela. Aí ela casa, e ao invés de ela continuar colocando Deus em primeiro lugar na vida dela, ela coloca o cônjuge em primeiro lugar. Existem pessoas que esfriam na fé depois de um casamento. Existem pessoas que se afastam na fé depois de um casamento. Existem pessoas que, enquanto estão desempregadas, Deus é primeiro lugar na vida dela. Aí ela arruma um trabalho, arrumou o trabalho, pronto. Aí o chefe
passa a ser o primeiro lugar, a prioridade. Tudo que o chefe pede para fazer, ela faz, mas quando Deus pede, ela diz que não. No caso do Abraão, é um filho que nasceu. Acontece muito. Enquanto não tem um filho, Deus é primeiro lugar. Aí nascem os filhos, parece que os filhos dominam, entram em primeiro lugar. Nós temos que tomar cuidado, porque o lugar que é de Deus e de mais ninguém. Não interessa se foi a esposa, o marido, o filho que chegou na tua vida. Todos que chegarem na tua vida, que foi Deus que trouxe, são bem-vindos. Mas cada um na posição certa. A posição de Deus é sempre a número 1. E é isso que Deus quer ver em Abraão. Então Deus fala para Abraão fazer uma viagem. De onde ele está em Berseba. Ele tem que ir até Moriá. Ele vai fazer uma viagem de aproximadamente 100 quilômetros. É de 80 a 100 quilômetros. De Berseba até Moriá. Só que Abraão vai ter que fazer esse trajeto a pé. Hoje em dia você corta o deserto lá em Israel de ônibus. Tem rodovias no meio do deserto. Naquela época era cruzar o deserto mesmo de areia, atravessando naquela quentura toda. Abraão era um homem rico, provavelmente tinha camelos para fazer essa viagem, mas mesmo assim era uma viagem longa, cansativa e difícil. Porque Abraão não vai poder compartilhar com ninguém. Abraão não vai poder chegar para sua mulher e dizer assim: Sara, vem cá, meu amor. Eu vou matar o Isaac. Levar ele em holocausto para Deus. Despede aí do nosso filho. Você acha que ele vai falar para Sara? Se fosse você o Abraão, você ia contar para Sara? Quem ia contar? É ruim, hein? Se Abraão conta para Sara, a Sara ia dizer o quê? Você vai levar o meu filho, o meu único filho, que eu gerei com 90 anos de idade, para ser sacrificado? Abraão, você está doido. Você, seu velho maluco, para o holocausto. Meu filho não. É ou não é? Se Abraão contasse para os empregados: pessoal, nós estamos indo ali, lá em Moriá, tá? E nós vamos fazer um sacrifício, vamos queimar o Isaac vivo. Se você fosse empregado do Abraão, você ia deixar ele fazer isso? Você ia forçá-lo a mudar de ideia, e se ele não mudasse de ideia, você ia amarrar as mãos e os braços dele para ele não fazer uma loucura dessa. Abraão não vai poder compartilhar com ninguém, ele vai simplesmente dizer para os empregados: prepara aí o animal, um jumento, lenha, fogo, tudo que eu preciso para fazer um holocausto. E para o Isaac ele diz: meu filho, vamos com o papai, eu queria tanto a tua companhia, é uma viagem longa, eu quero que você vá comigo. O Isaac estava acostumado a ver o seu pai fazendo sacrifícios, porque Abraão era um homem do altar. Então ele estava acostumado, ele não desconfiou de nada. E Abraão foi 3 dias de viagem, foi os 3 dias mais difíceis da vida dele. Porque cada vez que ele olhava para o seu filho, ele pensava: é um minuto a menos que eu estou passando com ele. Cada vez que ele olhava nos olhos do Isaac, ele dizia: eu esperei tanto por essa promessa desse menino nascer, e agora estou entregando ele para Deus. Foi difícil aqueles 3 dias, mas ele foi. E aqui que está o ponto: nem sempre o que Deus vai te pedir para fazer será fácil. A questão é, por mais difícil que seja, faça. Haverá momentos em que Deus vai te pedir para fazer coisas que a tua natureza não quer fazer. Haverá momentos em que Deus vai te pedir coisas para você fazer, que vai doer em você fazer, mas se Deus está lhe mandando, faça. Porque lá na frente vai ter uma recompensa muito maior do que aquela que você imagina. Quando chegaram em Moriá, aí o Abraão tem que bolar um plano. Ele pensa assim: eu não posso subir um monte com esse animal que veio trazendo a lenha, porque se eu chegar lá em cima com esse animal, eu vou sentir uma grande tentação de sacrificar esse jumento no lugar do meu filho Isaac. Então, quer saber? Eu vou deixar o jumento aqui embaixo e vou dar a lenha para o Isaac carregar. Assim ele fez. Ele teve que pensar numa outra cena. Se eu estiver lá fazendo o sacrifício e os meus empregados verem eu colocando o Isaac sobre o altar e preparando para sacrificá-lo, os meus empregados vão me impedir.
Então eu não posso levar os empregados, eu tenho que deixar eles aqui embaixo. Ele foi pensando nisso tudo, e tudo que ele pensou ele fez. Falou com os criados, deixou o jumento para trás, colocou a lenha nas costas do Isaque, subiu só ele e o jovem. Só que no meio do caminho o jovem percebeu que alguma coisa estava errada. E eu quero que você veja comigo o versículo 7. Estou em Gênesis 22, verso 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta, hein? Meu pai, onde está o cordeiro? Nós esquecemos o cordeiro. Viajamos 100 quilômetros, 3 dias de viagem, esquecemos o cordeiro, meu pai. E agora, onde é que nós vamos arrumar um cordeiro no meio desse deserto para sacrificar para Deus? Abraão pode chegar a queima-roupa e dizer para o Isaque: não, esqueci não, é que você que é o cordeiro, eu vou matar é você. Ele pode falar isso? Claro que ele não pode. Se ele falar isso aí, o Isaque vai ficar apavorado, vai descer aquele monte correndo. E Abraão, com mais de 100 anos, não vai ir atrás para pegar. Então Abraão, nesse momento, ele busca uma inspiração de Deus. Quem crê que Deus nos inspira para dizer palavras certas na hora certa? Quem crê que isso é possível? Está aqui a prova. Abraão não ensaiou essa fala. Abraão não pensou assim: se o Isaque me perguntar, eu vou dizer isso. Isso aqui veio na hora. Versículo 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. A palavra foi tão inspirada que o Isaque não questionou mais nada. Quando Abraão falou: meu filho, Deus proverá o cordeiro, o Isaque simplesmente abaixou a cabeça e continuou andando, porque ele confiava na fé do seu pai Abraão. Ele disse consigo: se o meu pai está dizendo que Deus vai prover, então Deus vai prover. Eu conheço o meu pai é um homem de Deus, o meu pai é um homem de fé, o meu pai é um homem que tem comunhão com Deus. Eu quero te ensinar a ser profeta assim como Abraão. Quando você não souber o que fazer, não souber como lidar com uma situação, e muitas vezes a situação vai ser financeira. Quem é que não tem desafios na vida financeira? Todo mundo tem desafios na vida financeira. E às vezes você tem lá uma conta grande para pagar e não tem o dinheiro. E aí você já vem logo aquele pensamento de murmurar, né? Ah, tá vendo? Olha aí, a vida da gente não é fácil não. Olha aí, estou com tanto problema, estou com tanta conta, estou indo para a igreja, mas estou cheio de dívidas, estou servindo a Deus, mas a minha vida parece que não melhora, aí é aquilo, e aí você só começa a murmurar. E o que tem de crente murmurador não é brincadeira. Mas Abraão nos ensinou o segredo. Ele tem um cordeiro naquele momento? Não. Lá em Berseba ele tem um rebanho gigantesco, mas aqui em Moriá ele não tem nenhum. Ele só precisa de um cordeiro e ele não tem nenhum. Mas ele diz: Deus proverá para si o cordeiro. Eu quero que você receba essa palavra na sua vida. Aquilo que você está precisando e no momento você não tem, Deus proverá para a tua vida. Pastor, eu estou precisando de um dinheiro para pagar uma dívida e eu não tenho. Deus proverá para a tua vida. Pastor, eu preciso fazer uma reforma lá em casa, eu já tenho tudo preparado, toda a ideia na cabeça, eu preciso trocar de carro, eu preciso fazer uma viagem urgente, eu preciso fazer isso ou aquilo, eu não tenho recurso. Deus proverá para a tua vida aquilo que você precisa. Creia, não murmure, não questione, não reclame, creia. Versículo 9: e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. Observe, Deus escolheu qual era o sacrifício. Deus escolheu quando entregar o sacrifício, e Deus escolheu onde entregar o sacrifício. Coube a Abraão simplesmente obedecer. Quem decidiu qual seria o sacrifício foi Deus. Quem decidiu quando entregar o sacrifício? Deus. Quem decidiu onde entregar o sacrifício? Deus. O sacrifício é uma coisa bíblica e Deus manda fazer. E quando Deus manda fazer, Ele diz o que Ele quer que você dê, Ele diz quando e Ele diz onde.
e cabe a você obedecer. Fácil não é, mas Deus manda, a gente faz. Vieram ao lugar onde Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Não está escrito aqui o que Abraão falou para Isaque, mas obviamente ele teve que contar toda a história. Eu penso que o Abraão nessa hora teve um longo diálogo com seu filho. Ó, meu filho, essa vai ser a última conversa que nós vamos ter, mas eu precisava te contar como é que você foi gerado, quanto tempo eu esperei para você nascer, como foi que Deus me falou para te trazer aqui. Aquela história toda que você já sabe, Abraão contou para Isaque. E depois que Abraão contou tudo isso para Isaque, o Isaque poderia ter dito assim: tá, a história é bonita, é comovente e tal, só que eu não estou a fim de morrer, eu estou muito jovem, esquece, fui. Ele poderia ter ido embora, ele poderia ter recusado, só que Isaque aqui é um símbolo de Cristo, e Abraão é um símbolo do próprio Deus. Quando Abraão leva Isaque para o altar do sacrifício, aquilo é um símbolo do próprio Deus, que um dia vai levar o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz por nós, assim também no alto de um monte. E assim como Isaque, ele aceitou ser o sacrifício vivo, o Senhor Jesus também aceitou morrer na cruz e entregar a si mesmo como um sacrifício vivo por nós. Eu fico imaginando Deus olhando aquela cena e pensando: daqui alguns milênios serei eu, e eu vou estar lá no Monte Calvário entregando meu único filho. Deus ficou olhando aquela cena do pai e do filho conversando, se despedindo, e o Isaque diz: então que seja feita a sua vontade, meu pai. Ele deita sobre o altar e Abraão vai matá-lo agora. Veja o verso 10: estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Qual foi a resposta do Abraão, gente? Numa hora tensa dessa, com a faca na mão para matar o único filho, Deus fala com ele, e o que ele responde de novo? Eis-me aqui. Entenda, a tua resposta para Deus não muda, porque a situação está difícil. Tem gente que fala uma coisa para Deus quando a coisa está boa, dá uma resposta para Deus quando está com saúde, mas se tiver com dificuldades na saúde, a resposta já muda. Quando tinha mais dinheiro, a resposta era uma. Agora que está numa crise financeira, a resposta é outra. A resposta do Abraão continua sendo: eis-me aqui. Deus fala e ele responde: eis-me aqui. Não mude a sua atitude diante de Deus por causa das circunstâncias, por mais difíceis e desafiadoras que elas sejam. Versículo 12: então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Abraão passou no teste. Abraão mostrou que Deus está acima de tudo e de todos para ele. Ele só não matou Isaque porque Deus não deixou. E é claro que Deus não iria deixar mesmo, aquilo era só um teste. Deus não aceita sacrifícios humanos. Só que Abraão não sabia. Tudo que Abraão ouvia Deus mandando ele fazer, ele fazia. Ele foi até as últimas consequências. Agora deixa eu te lembrar, onde é que ele está mesmo? No Monte Moriá. E é agora que Deus vai liberar a bênção do Monte Moriá. E qual será a bênção? A bênção do Monte Moriá, anote isso, nunca mais esqueça isso. A bênção do Monte Moriá é a bênção da provisão. Quando ele subiu o monte, o Isaque perguntou: meu pai, onde está o cordeiro? Abraão, sem saber direito o que iria acontecer, disse: Deus proverá para si o cordeiro. E agora que o teste acabou, Abraão abraça o seu filho e olha o verso 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá.
donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Aleluia! Olha que coisa fantástica, quando perguntado onde está o cordeiro, ele respondeu: Deus proverá o cordeiro. Mas Deus não deu um cordeiro para Abraão, Deus deu um carneiro. Observa aí, o verso 13 não diz que ele viu um cordeiro, diz que ele viu um carneiro. Pastor, me explica a diferença. Hoje em dia a gente cria só cães e gatos, né? A gente não sabe diferenciar um cordeiro de um carneiro, a verdade é essa, né? Ainda bem que tem o Google, né, para explicar isso aí para quem não sabe. Até os 14 meses, o animal chama-se cordeiro, ele é filhote, e enquanto ele é filhote, ele não reproduz, e ele tem um certo preço. A partir dos 14 meses, o cordeiro não é mais filhote, ele passa a ser um adulto e passa a ser reprodutor, ele passa a se chamar carneiro e vale muito mais. O que isso nos mostra? Que Deus sempre vai nos dar muito mais além do que nós estamos pensando, muito além do que nós estamos precisando. Eu não sei qual é o tamanho da provisão que você está precisando, mas eu sei que Deus tem essa provisão para te dar, e como Ele é generoso, Ele vai lhe dar além do que você está precisando. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus e fica de pé. A partir daquele dia, Abraão começou a chamar a Deus, não só de El Shaddai, como ele sempre chamava, Deus Todo-Poderoso. A partir de agora, ele vai chamar Deus pelo nome de Iavé Jiré. Diga, Iavé Jiré. E o que significa Iavé Jiré? Deus da provisão. Eu quero orar por você que está precisando de uma provisão na tua vida, você que está precisando de uma porta aberta, você que está precisando de um milagre. Sai do seu lugar, vem para cá, por favor. Eu sempre oro na sexta-feira por cura, libertação, mas hoje, depois de pregar esta mensagem, eu quero muito clamar a Deus por provisão. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus quer fazer milagres de provisão aqui hoje. Pastor Suélio, me traz aqui aqueles pedidos de oração que o pessoal preencheu, que nós vamos levar para o monte amanhã. E vocês que já estão aqui diante do altar, coloquem a mão sobre o coração, por favor. Feche os teus olhos. Orem dizendo assim: meu Deus e meu Pai. Diga bem alto: meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão e meu Deus. Eu estou aqui diante do teu altar e eu creio nesta palavra que foi pregada hoje. Eu creio que o Senhor é o Deus da provisão. Escuta agora o meu clamor, atende, Senhor, a minha oração, se manifesta na minha vida como Iavé Jiré, para a glória do teu nome. Comece a orar agora, igreja, abra a tua boca, comece a clamar, clame ao Deus da provisão nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus amado, Deus todo-poderoso, meu Deus, eu vou dobrar os meus joelhos aqui, diante do teu altar, meu Pai, porque eu sei que o altar é lugar de resposta, eu sei que o altar é lugar onde o Senhor se manifesta, eu sei que o altar é lugar onde a tua glória desce. Eu sei, meu Deus, que é no altar que o Senhor nos ensina a colocar as nossas petições. Meu Deus, eu dobro os meus joelhos aqui, ó Deus, em cima de tantos e tantos pedidos do teu povo, todos esses pedidos de oração que foram preenchidos por pessoas que estiveram aqui hoje de manhã, pessoas que estiveram aqui hoje à tarde, e todos que estão aqui agora de noite, preencheram também esses pedidos.
queridos. Meu Deus, eu invoco o Deus de Abraão agora, e eu te peço, meu Pai, assim como o Senhor se manifestou para Abraão lá no Monte Moriá, como Yahvé Jiré, como Deus da provisão, eu te peço, se manifesta na minha vida, se manifesta na vida desta mulher, se manifesta na vida desse homem, como Yahvé Jiré, como Deus da provisão, como Deus que abre portas, como Deus que faz aparecer onde não tem nada. Oh Deus querido, Deus Todo-Poderoso, quantas pessoas, meu Pai, estão amargando na crise financeira, quantas pessoas estão sofrendo desempregadas. Quem sabe, meu Deus, nesses meses que se passaram, 9 meses do ano que se passaram, esta pessoa não teve um emprego fixo, ela viveu de benefícios, de auxílios do governo, ou de bicos, ou de alguém que veio e lhe ajudou, mas até agora esta pessoa não teve um emprego fixo, com carteira assinada, com direitos trabalhistas, mas ela está clamando a Ti por provisão. Ah, meu Pai, então eu te peço, abra as portas do trabalho. Coloca diante desta mulher, desse homem, a oportunidade, Pai, de ser contratado por uma grande empresa. Coloca diante desta pessoa a oportunidade de trabalhar num grande comércio. Coloca diante desta pessoa a oportunidade de conquistar, quem sabe, o seu próprio negócio. Tem gente que já trabalha muito tempo de empregado para os outros, e o que esta pessoa está almejando agora não é mais um aumento de salário. O que essa pessoa está almejando agora não é apenas uma vaga no mercado de trabalho. O que esta pessoa quer é se tornar dono da sua empresa, dono do seu salão de beleza, dona do seu restaurante, dona da sua oficina, dona do seu comércio, seja de que ramo for. Então, meu Deus, coloca diante desta pessoa uma porta aberta. Abraão subiu o Monte Moriá dizendo: Deus proverá, e ele desceu do Monte Moriá contando aquele testemunho, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Deus da provisão. Até hoje, até o dia de hoje, diz a tua palavra, que quem passa pelo Monte Moriá, diz: no monte do Senhor se proverá. Meu Deus, amanhã eu vou subir o monte, se o Senhor me der vida e saúde para isso, e eu só vou descer daquele monte a hora que eu tiver certeza de que a resposta do Senhor foi liberada, e a bênção da provisão está sendo entregue para o teu povo. Meu Pai, tem gente aqui que está com dívidas. Ao longo do ano, essa pessoa ficou tão apertada financeiramente, que ela foi pagando uma conta depois outra, uma ficava sem pagar, a outra pagava pela metade. Essa pessoa foi se enrolando com juros, com dívidas, com cartão de crédito, com tantos problemas financeiros, e agora, meu Deus, perto do ano acabar, essa pessoa está toda enrolada, com o nome protestado, devendo amigos, parentes, instituições financeiras, e ela quer muito limpar o nome. Essa pessoa quer muito pagar aquele empréstimo, ela quer muito pagar aquele financiamento, essa pessoa quer muito resolver sua vida financeira, mas para isso ela precisa de provisão. Então manda a provisão para essa pessoa quitar as dívidas, manda a provisão para essa pessoa limpar o nome. Oh Yahvé Jiré, eu clamo a Ti, ó Pai. Tem pessoas aqui que querem comprar o seu carro novo, que querem sair dessa vida de andar de Uber, sair dessa vida de andar de ônibus. Essa pessoa quer ter o seu próprio carro, para ela vir para a igreja sem se preocupar com nada, voltar para casa a hora que quiser, ir para onde quiser, viajar, passear, trabalhar. Então, meu Deus, dá a provisão para esta pessoa comprar o seu carro novo. Dá a provisão para esta pessoa reformar o apartamento, trocar os móveis. Dá a provisão para esta pessoa comprar um apartamento novinho em folha, na planta. Ah, Deus, dá a provisão para esta pessoa viajar no fim do ano com toda a família. Dá a provisão para esta pessoa se casar e ter uma festa dos sonhos, e ter um casamento que sempre sonhou. Oh Deus, eu não sei o que mais esta pessoa está te pedindo, mas assim como Abraão vinha para o altar, eu chamei o teu povo para vir diante do altar. Então, meu Deus, escuta o nosso clamor agora. Oh, eu profetizo bênção na tua vida. Eu profetizo: você vai prosperar, meu amado. Você vai prosperar, minha amada. O Yahvé Jiré vai se manifestar na tua vida. O Deus da provisão está chegando na tua vida. O Deus do Monte Moriá, o Deus de Abraão, Ele é o teu Deus também. Oh glória!
Vai levantando as mãos e glorificando, vai levantando as mãos e adorando. Aproveita que você está com as mãos estendidas, estenda a mão na direção da tua casa, abençoa a tua casa, abençoa a tua família, profetiza a bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vai profetizando a tua vitória, vai profetizando a provisão, vai profetizando a libertação, vai profetizando salvação, vai profetizando tudo aquilo que você precisa para a sua vida. Agora, com as suas mãos levantadas, comece a adorar a Deus, exalte ao Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. Aleluia.